tarde a todos e boa tarde ao estúdio e boa tarde a si que está aí em casa, desse lado, a não perder a nossa tarde. Obrigada por todas as mensagens que fui recebendo ao longo destes dias. Devo dizer que tenho de mandar daqui um grande beijinho de agradecimento à Vanessa Oliveira, naturalmente, e para ela um grande aplauso também. Obrigada. Porque ficou aqui à frente da nossa tarde, quarta, quinta, sexta e depois também na segunda-feira. Ora, tive um contacto profissional próximo que testou positivo e ditam as regras do Serviço Nacional de Saúde que tenha tido de me isolar em casa. Portanto, tive um Natal com muito amor, que é o mais importante de tudo, e estou de regresso, portanto, a todas as pessoas que estão em casa, que sei que são muitas, honestamente não me lembro de uma altura em que eu própria conhecesse pessoalmente tantas pessoas mais longe ou mais perto que ou tivessem positivas ou tivessem tido um contacto positivo. Para todas que estejam a ver a nossa tarde, as rápidas melhoras e até breve. Um grande 2022 para todos. Beijinhos e muita saúde. Ora bem, aproveite bem então esta terça-feira na nossa companhia. Temos sempre boas histórias para contar e assuntos do seu interesse. Faz hoje precisamente um mês que foi detectado em Portugal o primeiro caso da variante Omicron e fez ontem um ano que foi vacinada a primeira pessoa no nosso país contra a Covid-19. E todos sabemos que o nosso país é recordista, felizmente, em vacinação. Um ano depois, mais de 8 milhões e meio de portugueses estão vacinados. É um motivo de orgulho para todos. Vamos, por isso, fazer um ponto da situação sobre a vacinação contra a Covid-19, dando particular atenção aos mais pequeninos, que ainda geram muitas dúvidas. Teresa Fernandes é da DGS, coordenadora do Programa Nacional de Vacinação e, portanto, vamos conversar um bocadinho com ela. Um grande aplauso, por favor. Boa tarde, Teresa. Bem-vinda. Muito bem-vinda à nossa tarde. Obrigada por estar connosco. Antes de mais, como é que foi o seu Natal? Foi bem, foi muito bem, obrigada. Exato, e em segurança. Isso, pois claro, isso teve mesmo de ser este ano e provavelmente nos próximos tempos devemos sempre continuar a fazê-lo. Bom, estamos aqui perante uma situação histórica, no sentido em que há uma notícia menos boa que tem a ver com o facto de há um mês precisamente ter chegado ao Omicron a Portugal, mas há uma notícia extraordinária que ontem fez um ano em que começou um processo que se tornou recordista mundial, em que Portugal efetivamente tem quase 90% da sua população vacinada. Neste momento, como é que estamos? Neste momento estamos muito bem em termos de vacinação. Temos, como diz, somos recordistas europeus e mundiais, felizmente, porque já tínhamos um historial muito grande de vacinação e uma cultura de vacinação muito incutida na nossa população. Certo. Portanto, perante este historial, a população portuguesa temos todos com vacinação até aos 60 anos, cerca de 100%, Exatamente. quase 100% das pessoas estão vacinadas com a vacinação completa, vacinação esquema primário, e depois os mais velhos, os mais novos, aliás, estão também todos vacinados com mais de 80%, 90%, e as crianças não, os jovens dos 12 aos 17, cerca de 87%, o que são coberturas excelentes e são muito comparáveis às obtidas no Programa Nacional de Vacinação para a mesma faixa etária. Exatamente. Portanto, temos motivos para nos orgulhar, é isso mesmo. E pronto, era no fundo aquilo que se esperava, mas perante uma situação e uma vacina nova e tudo aquilo que se fala sobre estas vacinas, foi um grande... Foi um grande feito, não é? Um feito da nossa parte e da parte dos portugueses que acreditaram e que confiaram nas recomendações da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde. Exatamente. E agora pergunto-lhe, estamos também numa fase em que são muitas as pessoas, na minha família, por exemplo, pais, sogros, etc., já tomaram a terceira dose da vacina e, portanto, a partir de uma determinada idade, estamos já a falar de uma terceira dose de reforço que toda a gente deve tomar e, portanto, centremos-nos nesta parte agora, porque depois gostava de ir a outra franja da população portuguesa que tem a ver com os mais pequeninos, portanto, entre os 5 e os 11 anos, mas para já, a terceira dose está de casa aberta, literalmente, portanto, quem quiser ir tomar a terceira dose pode e deve fazê-lo? Exatamente. Os reforços, pelo menos para as pessoas com mais de 55 anos, creio, já estão, penso que neste momento é o agendamento. Certo, mas de ainda qualquer estão em forma, quem quiser ir em termos de casa aberta pode ir. Mas a partir de qualquer idade? forma. A partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos, qualquer um pode ir à vacinação à casa aberta.
podem-se vacinar e devem. Neste momento já temos 87% da população com mais de 80 anos vacinada com o reforço, o que é espetacular, Claro. uma vez que se começou no início de outubro e já, pronto, temos uma menor estrutura neste momento, porque era impossível manter os centros de vacinação todos do país abertos. Portanto, com a vacinação da gripe, com tudo o que há no SNS e todas as outras doenças, conseguiu-se também, tal como na vacinação nos esquemas primários, já obtivemos uma cobertura vacinal que é, mais uma vez, um exemplo a nível internacional. Certo. Mas imagino que eu, com a minha idade, que ainda estou um bocadinho longe dos 60 anos, se quiser ir tomar a minha segunda dose, no caso, porque eu sou recuperada de Covid, portanto tive uma dose de vacina, mas se quiser tomar a segunda dose, ou alguém que tenha as duas doses e queira tomar uma terceira, mais jovem, abaixo dos 60 anos, pode fazê-lo? É assim, nós estamos a atualizar as nossas recomendações. Neste momento, o que está em vigor, a nossa norma em vigor, é para as pessoas com mais de 50 anos. As pessoas com mais de 50 anos têm já a recomendação da DGS para se vacinarem. No entanto, em termos logísticos, têm que ir por faixas etárias decrescentes. Naturalmente não se consegue dar vazão a vacinar todas as pessoas de uma vez só, portanto vamos chamando, as pessoas vão-se podendo, exatamente, sempre por faixas etárias decrescentes, porque o risco é maior para as pessoas mais velhas. Como todos sabemos. Portanto, já foi recomendado pela Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 a vacinação das pessoas até aos 40 anos, é também uma prioridade. E pronto, vamos por prioridades. Isso está agora a ser, pronto, estamos em fase de atualização das normas, mas está a correr bem, as pessoas podem se dirigir à vacinação, vão ser convocadas, o ideal é mesmo esperar pela convocatória, mas de qualquer forma, se entretanto já passou aquelas faixas etárias mais velhas, podem ir em casa aberta, sim. Sim, é só aparecer. É uma casa efetivamente aberta. Vamos às crianças então. Portanto, há já muitas crianças vacinadas também em Portugal. Queria perguntar-lhe, em breve, a partir dos 5 anos, portanto, há esta faixa etária entre os 5 e os 11 anos, que suscitava algumas dúvidas até há relativamente pouco tempo. Entretanto, já vários estudos foram feitos que dissiparam essas dúvidas e está mais do que aconselhada a vacinação. Em que ponto estamos, sendo que as crianças estão agora em férias escolares? Férias de Natal só regressam às aulas, como sabemos, no dia 10 de janeiro. Podem ser vacinadas, não podem, esperam pelo agendamento, aparecem, como é que é? É assim, as pessoas agendaram-se para aquele fim de semana dos 18, dos 18 aos 19. O meu filho também foi vacinado nesse fim de semana. Dos 9 aos 11 anos, já muitas crianças vacinaram, cerca de 96 mil já se vacinaram e agora podem ir a casa aberta, essas faixas etárias. No fim de semana, de 6 a 9 de janeiro, já está o agendamento aberto para se vacinarem as crianças entre os 7 e os 11 anos de idade. E, entretanto, pronto, vão abrindo-as por faixas etárias decrescentes também. E os pais vão esperando também o agendamento, como acontecia nas nossas primeiras doses? Não, é por agendamento feito online. Portanto, os pais é que têm que agendar online no site da Direção-Geral da Saúde. É consultar o site da Direção-Geral da Saúde, que vai abrir por faixas etárias, tem lá as instruções todas para as pessoas poderem escrever online. Muito bem. Já percebemos que em vacinação, de facto, só apetece aplaudir quando falamos de Portugal. Vamos, se calhar, falar agora um bocadinho sobre esta fase que estamos todos a atravessar e que todos sabemos, de facto, julgo que os números de hoje ainda não saíram, estão quase a sair, portanto, à medida que forem saindo, eu aqui direi, como sempre, na nossa tarde, mas isto para dizer que, de facto, os números estão muito altos e isso sobrecarrega tudo, não é? Felizmente, ainda não os cuidados intensivos dos hospitais, lá está, graças à vacina, mas as linhas do SNS 24 têm estado muito sobrecarregadas. Há muitas pessoas que ainda não conseguiram fazer sequer uma chamada. Sim, portanto, a variante Omicron, de facto, é a surpresa de há um mês, como falou há bocadinho. É muito contagiosa, portanto, há muitos casos, não é? Exatamente, é muito contagiosa, mas as pessoas que estão vacinadas e que têm vacinação completa têm um risco muito inferior, muito baixo, ou baixo, pronto, porque esta variante, como se transmite mais, também diminui um bocadinho a proteção, mas principalmente para a infecção. As pessoas podem se infectar é mais contagiosa, muito mais contagiosa, portanto, as pessoas vacinadas podem se infectar, mas têm muito menor risco de terem doença grave, hospitalização ou hospitalização em UCI ou de morte.
Portanto, o nosso conselho é que as pessoas se vacinem, vacinar. As pessoas que já estão elegíveis para a dose de reforço, que isso vão sendo comunicado à população quando é que gradualmente vai abrindo para mais faixas etárias e para pessoas com comorbilidades. As pessoas que estejam atentas para fazerem a sua dose de reforço, para poderem estar mais protegidas contra a infecção contra o Omicron, porque de facto chegou-se à conclusão que o reforço ajuda a proteger contra a infecção. Certo. Neste momento as pessoas têm a vacinação completa, como lhe disse, estão protegidas, mas contra a infecção menos, e por isso estamos a dar os reforços a maior número de pessoas possível. O que acontece é que quando muitas pessoas se infectam ao mesmo tempo, quando é muito contagioso e muitas pessoas se infectam ao mesmo tempo, aumenta a probabilidade de haver casos mais graves. E por isso é a nossa preocupação e esta necessidade de alargar, no fundo, os reforços, como outros países do mundo também estão a fazer. Claro, naturalmente. Isso é a lei da estatística, não é? Portanto, quanto mais casos, naturalmente, mais casos poderão existir mais graves e tantos outros mais leves. Mas o que lhe pergunto é, e foi capa de um jornal, inclusivamente, ontem, que tinha exatamente a ver com isso, as pessoas, por falta de resposta da linha SNS 24, portanto, 808 24 24 24, que deve ligar sempre, se tiver alguma dúvida, é essa a linha telefónica, nem que espere um bocadinho, mas é essa a linha que deve ligar. Por falta de resposta vão para os hospitais e é isto que não pode acontecer caso os sintomas não o exijam, verdade? Exatamente, as pessoas devem ficar calmamente em casa, se têm dúvidas devem de se isolar e tentar ir tentando o telefone. Eu também já estive nessa situação e pronto, tentei mais à noite e é uma questão de termos um bocadinho de paciência, porque quando há muitos casos é natural que seja mais difícil de atender todos os casos e de cumprir todas as recomendações que estão nas normas de isolamento, mandar as declarações de isolamento profilático, fazer os inquéritos epidemiológicos a todas as pessoas para detectar todos os casos possíveis, que em Portugal faz-se isso a todos os casos. Portanto, as recomendações e aquilo que se deve fazer é que as autoridades de saúde e a saúde pública devem inquirir e procurar todos os contactos de cada caso. Neste momento, há muitos casos e, portanto, é muito complicado. A Saúde 24 dá um apoio a essa atividade, mas, com certeza, no meio de tantos casos é mais difícil. O que queria aqui chamar a atenção também é que temos que ter alguma calma, que também temos muitos casos e devemos ficar mediamente preocupados e pensar, ok, é muito importante que eu me vacine. Agora, o que sabemos é que a maior parte destes casos, muitos deles, são casos assintomáticos. Portanto, sim. não são motivo de um grande alarme. Porquê? Porque agora estamos a testar muito mais, toda a gente se testou para ir para a festa de Natal, toda a gente se vai testar para ir para o Ano Novo, toda a gente se testa para ir treinar, etc. Quanto mais testa, Felizmente, também mais casos e ainda bem positivos que as vão pessoas. aparecer. Exatamente, Claro. positivos que a maior parte não são sintomáticos. Mas é importante que se faça. E é importante que, de caso dê positivo, mesmo não sendo sintomático, se isole. Exatamente. Porque vai infectar outras pessoas que podem não ficar assintomáticas e, portanto, podem ter problemas de saúde, não é? Exatamente. Há Portanto, coisas que isso não pode mudar. A Ministra da Saúde, a Marta Temido, disse há relativamente pouco tempo que provavelmente depois do Natal o número de infecções iria duplicar e, portanto, podemos chegar às mais de 20 mil infecções. Portanto, era muito bom, de facto, que a linha de saúde 24 estivesse agora a fortalecer-se para, quando isso acontecer para a semana, as pessoas poderem ter acesso à sua chamada. Muitos parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipa da Direção-Geral da Saúde. A todos, muito nós, portugueses, vos devemos por estarmos a viver toda esta confusão com alguma serenidade. Muito obrigada. obrigada a nós. Bom trabalho e bom ano novo. Muito obrigada. Hoje, na nossa tarde, vamos conhecer Marta Garcia, uma antiga hospedeira de bordo que mudou de vida depois de um problema complicado de saúde. É já daqui a pouco. Ainda hoje vamos receber a Marta Garcia com uma história de vida incrível e uma mudança de vida também. No palco da nossa tarde está a Chiaro para nos apresentar a versão acústica do seu mais recente tema. Um grande aplauso para ele. De repente o tempo passa, parece até que ganhou asas, e o sentimento cresce cada dia mais e mais. Cada momento é oportuno, quero viver cada segundo
e o sentimento cresce cada dia mais e mais. Quero aquele beijo ao acordar, quero um bom dia a sussurrar. Fica só mais um pouco, baby, I like you. Quero aquele beijo ao acordar, quero um bom dia a sussurrar. Fica só mais um pouco, baby, I like you, you. Sorrio quando tu chamas, não há mais ninguém como tu. Baby, I like you, you. Mesmo quando reclamas, não há mais ninguém como tu. Baby, I like you, baby, I like you, baby, I like you. Será que vês o que me das? Nunca te vou deixar para trás. E o sentimento cresce cada dia mais e mais. Não queiras ir tão depressa, chegaste na hora certa. E o sentimento cresce cada dia mais e mais. Quero aquele beijo ao acordar, quero um bom dia a sussurrar. Fica só mais um pouco, baby, I like you. Quero aquele beijo ao acordar, quero um bom dia a sussurrar. Fica só mais um pouco, baby, I like you, you. Sorrio quando tu chamas, não há mais ninguém como tu. Baby, I like you, you. Mesmo quando reclamas, não há mais ninguém como tu. Baby, I like you, baby, I like you, baby, I like you. Baby, I like you, baby, I like you, baby, I like you. Chiaro, olá, bem-vinda à nossa tarde, muito Obrigado, obrigada. obrigado. Obrigada por terem vindo. Antes de mais, quem é que te acompanha? Quem me acompanha é o enorme Pedro Joaninho. Olá, É uma Pedro, máquina. bem-vindo, obrigada. Ora bem, Chiaro, então, tu nasces em Beja, que na realidade, ou és criado e educado também em Beja, é um pequenino forno de grandes músicos portugueses, não é? É verdade, É porque é nós verdade. pensamos em Beja e pensamos em tanta gente que até é um bocadinho difícil dizer tantos. Tem saído uma fornada. boa fornada, não é? De músicos, e ainda bem, acho que Exatamente. também sinto-me privilegiado por isso, não é? Claro que sim. De- Olha, temos o António Zambujo, Sim, o Buba, o Buba Espinho, que é Virgem maravilhoso, Suta, Virgem Suta, o Luís Trigacheiro. o Trigacheiro, não é? grande abraço para eles todos, Exato. grandes máquinas. E o Chiaro, Exatamente. também. Olha, tu eras muito pequenino quando os teus pais te ofereceram o primeiro acordeão, não é? Sim, sim. Foi mesmo pequenino o primeiro acordeão. E é como eu costumo dizer, desde que me lembro de respirar, que Sim. eu vivo música, pronto, praticamente. E depois, à medida que foste crescendo, foste começando também a soltar a tua voz, etc. E agora Sim. apresentas-nos esta versão acústica de um tema que está aí a fazer um furor. Sim, ainda bem. É todo um processo, né, de aprendizagem e temos que fazer o nosso caminho, é isso que eu estou a fazer. Estou a fazer o meu e é tudo um processo de aprendizagem e melhorar cada vez mais e trabalhar para isso. Exato. Agora é uma altura em que também sabemos os concertos começam a ser aqui cancelados durante esta fase, mas como é que perspectivas o teu 2022? Eu tento sempre pensar positivamente Pois, nas é melhor, coisas, não né? é? Pelo menos, Claro. como eu costumo dizer, é uma situação chata para todos, mas é para todos, não é só para mim. Portanto, Claro. todos os meus colegas estão a passar pelo mesmo. Eu espero que, sinceramente, que 2022 traga mais abertura e que possamos realmente voltar a trabalhar, porque já começa não só a fazer falta, mas nós precisamos também de trabalhar e fazer aquilo que realmente gostamos e Claro, e que nós para cá precisamos, estamos. não é? Porque na realidade nós continuamos a ouvir música e Exatamente. a vossa profissão e as profissões devem ser pagas. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado, Muitas nós. felicidades. Obrigado, e igualmente. quando for havendo concertos, vamos falando e Ok. vens cantando cá primeiro. Pode ser Pronto, assim? muito obrigado. Um aplauso para o Chiaro e Obrigado. adeus, Pedro. Obrigada também. Ora bem, eu andava aqui, era isso que eu estava aqui a ver. Vocês já viram este marco do correio tão lindo que, no fundo, é um marco do correio praticamente do meu tamanho? É porque eu não estou habituada a isto, porque eu era louca por cartas quando era pequena e normalmente os marcos de correio eram muito altos. Agora não, cresci, estou uma matulona, pá.
Estou uma matulona. Bem, então o que é que eu decidi fazer? Peguei aqui numa carta, porque lembro-me de ser mais nova e quando eu ia passar férias com os meus pais, a primeira coisa que eu fazia era saber onde é que anda o primeiro marco do correio. E o meu Toninho sabe disto e não me deixa mentir. Então eu chegava lá e pensava logo, está aqui o marco do correio, escrevia postais a todas as minhas amigas. É porque fui para a praia, porque comi um gelado de banana, e porque fiz isto e porque fazer aquilo e estava tão bom, e demos um mergulho e o meu irmão que fez isto e fez aquilo outro. Então, esta é uma carta que eu vou enviar, bom, para duas pessoas muito importantes da minha vida, é o Tomás e o Pedro, os meus queridos filhos, e por isso vou aqui pôr no marco do correio. O problema de tudo isto é que há muitas gerações que já nem sabem de que é que estamos a falar quando falamos de um marco do correio e de cartas. E por isso vou apresentar-lhe cartas que contam uma história. Elas são enviadas para crianças semanalmente e dentro de cada uma dessas cartas está um novo capítulo de uma história completa. Chama-se Contos por Carta, é uma forma inovadora de contar histórias infantis. A Sofia KS é uma das mentoras do projeto e está aqui connosco para nos contar tudo. Um aplauso. Olá, Sofia, boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda à nossa tarde. Obrigada. Fiquei mesmo muito contente com este projeto. É de uma imaginação extraordinária, mas quer dizer, para a nossa geração, isto é que era normal, não é? Sim. Era, no fundo, receber cartas, a ansiedade de abrir a portinha do correio e ter lá uma carta para nós. Aquilo é uma coisa extraordinária. Sim. A Tânia estava a contar e eu lembrei-me de, sim, voltar a casa depois das férias. E ter um a postal, primeira não coisa é? era abrir os... Exato. Será que aqueles- alguém me escreveu um postal a Sim. contar por onde andou? Era mesmo assim. Sim. Mas esta ideia surge durante a pandemia, Sim. em que, como nós sabemos, as crianças infelizmente foram obrigadas a estar a enfrentar, era a única alternativa, ainda bem que ela aconteceu, não é? Mas a aprender não presencialmente, mas através de um monitor. E pensaram assim, se calhar já chega de monitores, não é? Sim. E já. depois? Bem, ficámos todos em confinamento, eu com um filho com uma doença grave, portanto mais risco era sair de casa, portanto as histórias que eu tinha, os livros publicados que eu tinha, era impossível eu ir aos correios e enviar. Então pensei, ok, eu não posso sair, não é? Não posso fazer isso, mas como é que eu consigo fazer chegar as histórias às crianças? Então lembrei-me dos envelopes pré-pagos. Exato. Que era o mais seguro, não é? Enviar no marco, quer dizer, não entrava nos correios, não interagia com ninguém. Então, peguei no livro, pensei, como é que eu agora consigo... Um livro infantil? Um livro infantil, que já tinha sido publicado. Agora, o que é que eu faço com isto, não é? Como é que eu transformo isto em histórias que possam ser contadas como cartas, não é? E Portanto, tinha que se dividir logo ali por capítulos. por capítulos, só que era uma história de um livro ilustrado de 32 páginas, portanto era assim uma coisa muito pequenina. Claro. E foi um trabalho maravilhoso, porque a história, de facto, dava para expandir, para ser muito mais... Ganhou asas, não é? Exato. Era assim um universo que tinha estado assim no livro, que de repente... Sim. Então, o processo criativo de escrita com a minha parceira, a Leonor Vaz, foi fantástico, foi Sim. muito divertido. E isto foi para aí em janeiro, portanto... 2021, sim, portanto, este ano. 11 meses, mais ou menos, Certo. 10, 11. Foi o tempo que demorámos a reescrever, a fazer o trabalho gráfico. E eu trouxe para a Tânia a primeira carta, Então vamos para lá. a Tânia ver, ter a experiência de receber... Para saber como é que isto funciona. Obrigada, Sofia. Antes de mais, posso abri-la? Pronto, então, o projeto é este, Augui, portanto, recebemos aqui uma carta em casa, não é? Sim. Vamos ao correio, que é uma coisa que hoje em dia os adultos só vão para ir ver se está lá contas para pagar, não é? Essa é que é a verdade, mas antigamente também vinham boas notícias por correio. Pronto, e então aqui temos, e depois, imagine, eu depois posso inscrever os meus filhos, não é? Imaginando, e eles vão recebendo capítulos de São todas as vezes que lá 7 vamos. cartas 7 semanais. cartas ao todo. Então vamos lá explicar de que é que consta esta primeira carta. A Sofia vai-me explicando, pode ser? Portanto, essa é a primeira carta e recebemos um mapa da região onde a história... Onde se passa a história. Exato. Ok. E a criança pode ir acompanhando, ok, agora a Ogi, que é a personagem principal, é uma feiticeira, uma bruxinha, vai deste sítio para aquele sítio, pronto. E a história, um enredo da história é a Ogi tem de encontrar 5 ingredientes raros, mágicos, claro, Claro. nessa região, nesse mapa. Muito bem. E depois?
E cada história, pronto, esse é o primeiro, vem com o mapa e vem com o caderninho, Que é este? que é o caderninho, onde a criança depois vai Tirando notas. tirando notas, vem sempre com autocolantes, vem assim com miminhos fofinhos, e vai colando lá e vai Certo. escrevendo coisas que eu já explico. Exato, muito bem. Pronto. E cada carta vem com como se fosse uma fotografia que ilustra essa parte da história, esse capítulo, digamos Neste assim. caso, o primeiro. Nesse caso é apresentar as personagens, a Olga e a Filou. Ok, muito bem. E estes são os tais miminhos. Essa é a primeira carta que vem num envelope especial. Ok, então eu vou abri-la. E tem esta autocolante que é cheio de estrelas e lua e feiticeiras e magia, não é? Que é aquilo que, na realidade, todas as crianças gostam. Bom, e os adultos também. Porque a vida tem que ser feita de magia. Então, vamos aqui abrir. Tão lindo. Posso ler? Sim, mas são Não, 1000 isto é muito palavras. grande, nem pensar, não dá. Mas pronto, mas começa por querida Tânia. Sim. O que significa que as cartas são todas personalizadas. Todas. Certo. Portanto, E cada carta vem, querida Tânia, o envelope Tânia, sempre. tudo personalizado. As 7 cartas, sim. Certo. E a partir daqui o que é que acontece? Começa a aventura, Sim. não é? Portanto, essa primeira carta é a explicar o que é a aventura e o que é que vai acontecer nas cartas seguintes. Mas as crianças ficam participantes dessas aventuras? Elas têm um caderninho, portanto podem tirar as notas que quiserem, não é? Sim, eu acho que ainda há coisinhas dentro do envelope. Eu não vi tudo. Não o pequenino, o grande. O grande, peraí. Sim. Pois não há? há Sim. coisinhas dentro do envelope. Portanto, há um cartão Há este cartão. que mostra os ingredientes que a Ogi vai ter de encontrar. Ok. Que é a são nossa 5. grande protagonista da história. Sim. Certo. Que é uma avó. Ok. E depois esses são os brindes, digamos assim. São autocolantes e coisinhas fofinhas. Fofinhas, Fofinhas. certo. Muito Depois bem. a segunda carta. E um autocolante. Depois, a segunda carta. Depois eu trouxe uma, porque elas são muito parecidas em termos de conteúdo. Pois, Portanto, claro. não fazia sentido. Sim. Posso abrir então? Sim. Ai meu Deus, abrir um envelope todo lindo com uma carta. Uma pessoa até fica emocionada. Quem será, meu Deus, que me escreveu? Pronto. Então, a segunda carta, a ver se não me esqueço nada do que está aqui dentro. Vamos começar efetivamente pela carta. Pronto, vem a Não carta, é? que é, Portanto, vem a carta a digamos, o explicar mais uma segundo vez a capítulo. aventura, é o segundo capítulo. Que as crianças, entretanto, já estão ansiosas por saber o que é que se passou com a Ogi, entretanto. E depois vem sempre com uma fotografia. Neste caso, eu uso o azul, que é um morcego de estimação delas, que as Ok. acompanha durante a aventura. Muito bem, depois. E depois, isso é uma lenda do amor, é uma E que coisa faz parte específica, aqui é da o segundo história. capítulo. E depois, cada carta, as 5 cartas, vem com uma fada, ou seja, é a fada da sabedoria e temos a sabedoria, a coragem, o amor, a bondade e a paz. Tão lindo. E E- depois tem aqui estas particularidades que isto é tudo um amor. É muito fofo. Qual é que tem sido a reação das crianças e dos pais, Sofia? Muito boa. Sim? Sim, portanto, nós lançámos o projeto a 24 de novembro. Certo. Portanto, mais ou menos muito um pouco mês. tempo, sim. E digamos que eu agora. Até está com pouco tempo para conseguir Sim, seguir são em frente, não é? 50, mais de 50 cartas por semana que eu tenho de fazer, embalar tudo assim, Ao detalhe. rigorosamente. Mas sim. mais de 50 cartas por semana está a ser um sucesso. É É um mu- projeto que deve mesmo ser continuado. Sim, e temos tido muita procura Uhum. por parte das professoras para fazer em contexto escolar. Pois é, isso é extraordinário. Portanto, em janeiro vamos começar a enviar para as escolas um formato ligeiramente diferente, porque aquele mapa é um mapa A5. Claro, exato, tem que arranjar uma Então coisa maior, fizemos não é? um mapa A3 Sim. e vamos ver. Contescarta.pt é o site, portanto é aqui que os pais ainda se podem inscrever, porque eu Sim. não sei se vai ter mãos a medir sozinha ou com a sua parceira durante muito mais tempo, só as duas, o que é um extraordinário sinal nos tempos que correm. É ter muito uma bom. ideia e ela correr bem e dar-vos Sim. tanto prazer, não é? Eu acho que é isso, acho que os pais também sentem isso, que as crianças agora é tudo digital, é tudo imediato, não é? Sim. E é bonito dar isso à criança, não é? Essa magia de, Claro ok, que sim. quando é que se chega à próxima carta, não é? Acho que as crianças agora estão muito habituadas àquela... Ao imediatismo. Ao imediato, Eles não é? sabem lá esperar. As crianças hoje em Exato. dia nem sabem o que é esperar. Olha, vou-lhe dar um exemplo rápido, temos que ir para o intervalo e este projeto está apresentado e já estou fã.
Estávamos a ver um filme no outro dia, dia 24, julgo eu, de dezembro, que deu Sozinho em Casa, acho eu, para não variar, não é? Mas o Sozinho em Casa, o que é que acontece? Tem intervalos na televisão, não é? É uma coisa que acontece na televisão, há intervalos. As crianças hoje em dia não estão habituadas, não sabem praticamente o que é esperar por um intervalo. Pois. Porque ou veem filmes No na Netflix. Netflix da vida, ou em coisas rápidas de não sei o que mais, ou não sei o quê, e portanto esperar por um intervalo. Outra vez, na por cima são intervalos de 24 de dezembro, está a imaginar, não é? Vamos lanchar, enquanto voltar, vamos lanchar. Ainda não começou, e depois não começou. E o que nós tínhamos que apanhar secas e assim é que era giro. É a vida, meus queridos. Esperar faz parte da vida. Sofia, muito obrigada por ter Obrigada vindo. eu. Parabéns pelo projeto e Obrigada. que em 2022 lhe dê muitas asas para voar por carta, está bem? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Nós vamos fazer aqui a primeira pausa da nossa tarde. Já a seguir, não perca mais uma grande história. Até já. Hoje, na nossa tarde, vamos conhecer Marta Garcia, uma antiga hospedeira de bordo que mudou de vida depois de um problema complicado de saúde. É já daqui a pouco.